Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. Ansiosa? Eu tô, e você? Eu também. Mas, gente, a gente hoje trouxe uma convidada muito especial, a doutora Mariana. Doutora Mariana, a gente agradece muito, né, essa ideia de trazer para as pessoas um pouco de visibilidade do que as pessoas não têm tantas informações. Sim. Então, a gente gostaria que a senhora se apresentasse e falasse um pouquinho do tema que a senhora vai trazer hoje aqui para o Bastidores da Vida Atípica. Oi, gente, eu sou a doutora Mariana. Queria agradecer, né, Keila e Fê, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Eu sou neuropediatra, né, eu sou alagoana, mas eu moro em São Paulo, já vai fazer quase 7 anos. Vim fazer residência, eu fiz primeiro residência em pediatria, depois eu decidi fazer neuropediatria, que é uma área que eu sempre gostei, né, desde a faculdade. E aí depois eu fiz complementação também em neurogenética, então tive mais contato com doenças raras, né? E aí... doenças raras, que é o caso que a gente tem, né, em algumas mães que a gente tem no nosso projeto, né? Sim. Tem crianças já que entrou com deficiências, né, raras, menos conhecidas. E é bem importante também você trazer um pouquinho desse conhecimento também do que é ter uma criança com síndromes raras, né? Sim. E na experiência assim, de consultório, apesar de eu ter me especializado em neurogenética, né, como são doenças mais raras, então não é a maior demanda assim, de consultório. Então eu passei a ter mais contato com casos de transtornos do neurodesenvolvimento, né, autismo, TDAH. Então passei a ter um foco maior nessa área, né, nas redes sociais eu tento falar mais sobre isso. E eu comecei a perceber a importância, né, de também fornecer suporte para as famílias, né? Muito bom. E, por coincidência, conheci uma mãe atípica no hospital, quando eu estava dando plantão. Verdade, a Marta, né? A Marta. E ela falou sobre o projeto Dino, né? Então, eu fiquei bem interessada, achei bem legal o projeto de vocês. E ela convidou, né? Depois ela chegou comigo, falou no Instagram, convidou para fazer parte. E eu me reuni com a Keila, então eu gostei bastante dessa proposta. Porque eu estava sentindo essa necessidade, assim, né? De ajudar as famílias, de dar suporte, porque a gente vê que chega muitos casos assim no consultório que receberam o diagnóstico num tempo muito curto, consultas muito curtas, que não teve o suporte após o diagnóstico, né? Então não é só receber o diagnóstico, é também um caminho a seguir ali, né? Sim. E a gente fica meio perdido, essa necessidade de focar nisso também. Eu acho que é bem interessante, porque assim, quando a doutora Mariana chegou, eu fiquei preocupada, assim, será que ela vai aceitar, né? Porque é um desafio grande, né? Você trazer famílias que estão ali bastante tempo numa fila, aguardando um resultado. Às vezes até tem, né, doutora, já esse diagnóstico, mas não tem um diagnóstico tão bem escrito, tão bem pautado. Porque a gente depende muito o que nós estávamos conversando até no Bastidores agora, né? A criança, quando ela é laudada, ela começa a ter os direitos. Porque é após o laudo que vem os direitos, que não vou falar todos, mas o que eu conheço, o que eu uso, que eu atende. Sim. A inclusão na escola, né? O uso do crachá para não pegar fila em mercado. Então, assim, tudo isso depende de um diagnóstico e de um laudo fechado. Exato. E aí, quando você veio, a gente pôde tirar algumas crianças da fila, que são crianças do nosso projeto, que não é aberto para todos. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade ainda, mas quem sabe vem mais aí pessoas para nos ajudar. Mas hoje a gente queria que, né, junto com a Fê, a gente pensou num tema super que eu acho que as pessoas, né, gostariam muito de saber. Sim, tem bastante dúvida ainda, né? Que é o diagnóstico precoce. Sim. Eu falo que, assim, eu sou mãe de uma criança com autismo. Então, eu gostaria muito que falasse um pouco sobre... para levar para as mães que... Tem bastante mães que têm dúvida. Nossa, quais são as características? O que eu faço, qual que é a direção que a gente pode tomar, né? Procuro quais outros médicos, quais outras terapias, que tipo de exames meu filho precisa, né? Então, é um assunto bem bacana para a gente abordar. E aí, eu acho legal a senhora começar a falar um pouquinho, né? Sobre... Para essas pessoas que vão estar nos assistindo... como a gente consegue identificar características como pais, diferentes assim, que a gente pode procurar, né, um neuropediatra, procurar um médico para a gente entender que o nosso filho tem alguma característica diferente. Sim.
É importante, né, falar sobre esse assunto. A gente está vendo aí um aumento de diagnóstico, né, por conta do aumento de informações, mas ainda existe atraso de diagnóstico. Infelizmente, ainda existe bastante atraso. Para poder explicar um pouquinho sobre isso, eu queria falar antes um pouquinho de conceito, né? Fica à vontade. Dos principais, né, do caso do autismo, que eu acho que é o foco maior ali, né, no caso de vocês. Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença. A primeira coisa que eu sempre gosto de explicar, né, porque já é um mito que a gente exclui aí, né? Não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma forma neurodivergente de ser, né? E em que é caracterizado por um padrão diferente de comportamento, né, padrões restritos repetitivos, e um padrão diferente de comunicação, né, déficit de comunicação e interação social. E hoje existe vários estigmas, né, existe muito estereótipo ainda sobre o autismo, e isso dificulta o diagnóstico, dificulta, às vezes, reconhecimento de que ele é um transtorno muito heterogêneo. Existem diferentes formas de apresentação, diferentes níveis. Então, muitas vezes, invalidam casos de um menor nível de suporte porque sempre associa aos estigmas e aos estereótipos, né? Muitas pessoas associam a atraso de desenvolvimento e não necessariamente a atraso, né? Não necessariamente vai ter atraso de fala. Então, são déficits de comunicação que pode se apresentar independente da criança estar falando ou não, né? Então, mas basicamente são esses os critérios: déficit de comunicação e interação social e padrões restritos repetitivos no comportamento. E são critérios do DSM-5 e que a gente precisa seguir esses critérios, né? E o diagnóstico é clínico, né? Não tem nenhum exame, que é uma das coisas também que acaba atrasando. Vamos fazer tal exame, vamos fazer uma ressonância, depois volta. E que isso não vai dar diagnóstico. O diagnóstico é clínico, mas é observação, né? Exato. Tá. Existem características assim que a gente pode observar desde bebê, alguns casos, né? Alguns casos a gente pode ver desde bebê. Lógico que crianças muito novinhas a gente não vai conseguir ter todos os critérios para fechar o diagnóstico, mas a gente considera como sinal de alerta já, né? Para procurar ajuda, independente do diagnóstico, já procurar intervenção. Né? Então, assim, as crianças comunicam desde bebê. Então, não é só a questão de esperar falar, né? A comunicação do bebê, a gente vai ver se ele está olhando, até desde a mamada, desde recém-nascido, né, quando está mamando, se está fazendo contato visual nas mamadas, né, aquela criança, se ela tem reciprocidade, quando você vai conversar com ela, se vai brincar, se ela brinca de volta, se está tendo sorriso social. Então, às vezes, são bebês que são mais retraídos, fica mais no colo, estranha muito. Bebês que têm uma irritabilidade grande, né, que dificuldade no sono, movimentos repetitivos desde bebê pode acontecer. Então, às vezes já dão alguns sinais, às vezes não, né? A gente tem aqueles quadros mais regressivos, que depois de certa idade é que a gente vai vendo as características, mas tem alguns casos que já desde bebê a gente pode ver, e isso é muito importante, né? Eu tenho atendido casos de bebês e assim a gente vê a diferença muito grande quando começa a fazer a intervenção, né? Então, pequenininho, né? Eu já recebi criança com 5 meses de idade, a queixa era que a criança não estava sorrindo, né? E quando a gente vai avaliar, não era só o sorriso, tinha outras questões ali. Essa criança começou a fazer a intervenção e a gente hoje já vê outro resultado. Então, a gente precisa focar também nisso, nessa ideia de uma intervenção precoce, de prevenção também, de começar a intervir ali antes de ter um atraso no desenvolvimento, né? Para evitar que tenha mais prejuízos, né? Eu ouvi bastante, quando a Cristal era menor, que quanto antes a gente pudesse fazer intervenção, começar a fazer as terapias e passar com todos os médicos que ela precisava, que isso ia ajudar muito no desenvolvimento dela, né? Porque até uma certa idade que, acho que, me corrija se eu estiver errada, o cérebro ainda está em desenvolvimento, então a gente ainda consegue desenvolver muito, quanto menor, melhor, né? Eu costumo dizer que na neurologia, no desenvolvimento infantil, tempo é neuroplasticidade, né? Então, assim, quanto mais cedo você conseguir fazer a intervenção, maior essa capacidade de neuroplasticidade e vai ajudar mais essa criança a adquirir habilidades, né? Eu tenho uma dúvida. Que eu acho que eu trago dúvida de bastante mães que já me perguntaram e eu não soube responder, né? Porque não tenho nem na roupa responder uma pergunta dessa. O Bernardo, ele começou a mostrar algo que eu começasse a perceber que ele poderia ser diferente, porque eu tenho 2 filhos maiores, né? Que não tinha essa diferença que o Bernardo tinha, né? Então, assim, eu comecei... o Bernardo era uma criança
totalmente igual aos meus 2 filhos até 2 anos. Sim. Eu não consegui nem... O Bernardo mamou, hoje tem 6, ele mamou até 4 anos, né, no peito. Uhum. E ele sempre trocou comigo, né? O Bernardo foi uma criança que eu tenho vários vídeos dele trocando. Com 11 meses, ele andou. Mas aí, quando ele começou a andar com 11 meses, ele começou a andar na ponta do pé. Ele andou, firmou, e depois começou a andar na ponta do pé. E o que você trouxe também sobre a irritabilidade. Ele era uma criança que ele se irritava com todo mundo. Assim, ele tinha muito... Às vezes, não sei se as pessoas falam, estranha todo mundo. Sim. E às vezes não é isso, né? A criança não é que a criança estranha todo mundo, é a irritabilidade está ali, né? Sim. E eu comecei a perceber só essas questões no Bernardo com 2 anos. Uhum. E aí tem uma pergunta que as pessoas fazem: já se nasce com autismo? Sim, essa é uma pergunta bem comum, né? O que a gente tem hoje de evidência científica do autismo é que ele é de causa multifatorial, né? Então, a maioria dos casos é de causa multifatorial e tem uma minoria de casos que é de uma causa unicamente genética. Então, assim, tem uma mutação genética, devido a essa mutação, vai ter alguma síndrome, que eu acredito que seja o caso da Cristal. Né? Então, tem alguma síndrome e aí custa também com o autismo, né? Com aquele conjunto ali de características que definem o autismo. Então, essa é a minoria dos casos, né? Em que vai ser alguma alteração cromossômica, alguma mutação que leva a alguma síndrome e aí, consequentemente, o autismo. Mas a maioria dos casos é de causa multifatorial. Então, a gente diz que são fatores genéticos, né? Mutações que todos nós podemos ter, que é necessário várias delas para desenvolver, que uma mutação uma só não é suficiente, junto com fatores ambientais, que a gente não tem ainda evidência de quais são os que estão mais relacionados ao autismo, mas a gente tem aí alguns fatores que a gente sabe que influencia, né? A idade dos pais, a questão de prematuridade, falta de oxigenação no parto, infecções, né? Infecções congênitas, infecções na gestação. Então, os fatores ambientais que influenciam, junto com esses fatores genéticos, são fatores que acontecem na gestação, no parto e pós-parto imediato. Então, a gente considera que a criança nasce já com essa predisposição e os fatores ambientais ajudarem a influenciar. E a gente não tem fatores ambientais pós-nascimento. Então, a partir daí, a gente exclui alguns mitos que surgem, né? Porque vacina causa autismo, que esse foi o primeiro mito aí que surgiu, que já foi desmistificado. Disso, né? Bastante. Porque tela está causando, porque pandemia está causando, a gente está tendo aí esse aumento de diagnóstico, muita gente associa isso, né? Sim. Mas isso a gente não pode dizer, porque a criança já nasceu. Uma geladeira, né? Teve um dos mitos também da mãe geladeira, que era devido à falta de afeto das mães, e aí por isso que as crianças desenvolveram isso. Então, assim, a gente pode excluir hoje esses mitos porque a gente sabe que são fatores ambientais durante a gestação, no parto, no pós-parto imediato. Então, Sim. A criança já nasce autista. Inclusive, eu tive queixa de uma mãe, às vezes, num consultório, em que ela falava que desde a barriga, a gente não tem evidência para falar disso ainda, mas... Assim, eu achei interessante, porque ela comentou que desde a barriga ela sentia que quando tinha muitos sons, o bebê se mexia muito. Muito. Uau, que interessante. Então, ela percebia que ele como se tivesse uma sensibilidade ao som, né? Uma questão sensorial ali desde o feto. Então, é interessante a gente ver isso. E hoje já tem estudos de ressonâncias funcionais, que vai vendo ali alterações cerebrais, né? Desde bebezinho. Os estudos hoje baseado em irmãos de autistas, né? Então, porque como a gente sabe que tem uma predisposição genética, então eles estão começando a estudar irmãos de autistas para ver como vai ser o desenvolvimento dele, para a gente conseguir ver se caso ele desenvolva num diagnóstico depois, a gente saiba se já tinha alguns sinais antes, porque a fim de buscar marcadores, né, que ajudam a gente no diagnóstico mais precoce, porque quanto mais precoce, melhor. Melhor. Sim. Até que idade, assim, que dá para correr? Porque, assim, o Bernardo a gente teve um diagnóstico com 2 anos, foi até uma pediatra, não era nem neuro, ela me encaminhou para neurologista. E foi assim, de imediato, ela falou, Keila, ele tem 2 anos, até 5, depois você me corrija se foi isso. Até 5 a gente tem um trabalho grande pela frente para ele já começar a aprender tudo. Né? Então, tem bastante pessoas que questionam, né? Assim, infelizmente, como a gente tem muito diagnóstico tardios, e essas pessoas perdem a possibilidade do tratamento adequado, né, doutora? Então, até a partir de qual idade? Descobriu, vamos dizer que pegou um diagnóstico precoce. Até qual idade
que consegue trabalhar de uma forma mais... como é que eu poderia usar a palavra? De uma forma mais potente, vamos colocar assim. Trazer mais resultados, né, porque ainda está com o desenvolvimento, né? Assim, a gente sabe que toda criança tem um potencial, independente da idade, né? Sim. Então, a gente tem que focar nisso. Eu sempre gosto de explicar isso para as mães, porque às vezes chega um diagnóstico mais tardio, e aí vem aquele receio, nossa, Sim. perdi esse tempo, aí vem Fica aquele sem sentimento de esperança, culpa. Né? Mas, assim... toda idade vai ter o potencial aí para adquirir novas habilidades, mas existe aquele período que a gente chama ali de janela de oportunidades, aquele período em que a neuroplasticidade tende a ser mais potente. Então, até 5 anos, realmente, o que a gente tem de evidência na literatura, né, de que até 5 anos tem essa neuroplasticidade maior, mas que não exclui que depois disso não tem. Sim, não continua evoluindo. Eu fico vendo a Cristal. Né? A Cristal, ela tá com 8 anos, mas assim, cada dia que passa, ela evolui mais. É muito lindo, né? Sim, mesmo. Exato. É visível você ver, né? Então, é tudo um conjunto, né? Um conjunto de você ter as terapias, você ter os profissionais certos, você ter amor e carinho, você mostrar e falar. Eu falo sempre pra Cristal que ela é inteligente, ela é esperta, ela vai pra escola ficar um pouquinho mais inteligente. E você percebe que a criança, ela se sente, fala, nossa, caramba, minha mãe tá me empoderando, né? Então, eu sou capaz. Nesse gancho, doutora, que a Fernanda está falando, como neurologista, qual a importância da família junto com essas crianças, né? Sim. Qual a importância do amor da família? Porque o impacto, né? Que isso pode você ter. até me emociona, porque eu não duvido e não acho. Eu tenho certeza que quando você traz amor, né, para esse diagnóstico, tudo muda, né? Parece que quando você... Não é que você tem uma aceitação repentina, tem aquele luto, aquela dor. Mas quando você fala assim, a chave vira, que você fala assim... Você aceita a sua realidade. Essa é a minha realidade. E eu vou amar independente. Eu lembro da frase do meu esposo, o Bernardo estava em pé no berço, e eu com o diagnóstico na mão, e eu olhei para ele e falei assim... Ele falou assim, amor, vai mudar alguma coisa? Ele é nosso filho, e pronto. E eu vejo que hoje, com todo mundo dentro de casa, não é que tem diferença de amor. Eu tenho 3 filhos, né, gente? Então, assim, mas você vê que quanto mais amor a gente dá para o Bernardo, quanto mais a tranquilidade, fora as terapias... Mais ele evolui. Mais ele evolui, né? Sim. E você vê isso no dia a dia. Então, eu queria que a senhora pudesse trazer para a gente como é importante... O impacto, né? Na visão de uma neurologista, esse impacto dentro da família. Porque não é todas as famílias, infelizmente, que se continuam juntas, unidas, mas trazer para nós a importância, com o olhar de neurologista, para as pessoas que vão nos assistir, tentar e trazer um pouco de mais amor após o diagnóstico. Sim. Gente, é muito importante, assim, com certeza. Na prática, a gente vê muito isso. Quando as famílias estão bem, tudo melhora, né? Por isso que a gente tenta, quanto mais cedo possível, dar esse diagnóstico melhor, porque esse autoconhecimento da família, de saber como lidar, de saber como manejar, se você não souber do que você está lidando ali, você não vai conseguir ter um manejo correto, né? Sim. É birra ou é uma crise de desregulação? Se for uma birra, a forma de agir vai ser totalmente diferente de uma crise de desregulação sensorial. Então, assim, você saber o que você está... Com o que você está... Passando, o que a criança está passando, né? Vai ajudar de como você manejar. Então, assim, na prática, eu gosto de falar muito isso, que é muito importante que a gente tenha um tratamento familiar, né? Todo mundo a gente unido. tem que ter um olhar para a família, né? Porque a família precisa estar bem. Então, é muito comum a gente estar diante de mães estão com alguma dificuldade, né? A gente vê muito casos, saiu até um artigo recente mostrando sobre a qualidade de vida das mães, né? Que tem isso impacta, né? Um maior índice de ansiedade, depressão, né? No caso de mães atípicas. Então, a gente tem que ter um olhar para as mães também, né? Para os familiares, porque eles precisam também. Então, se você começar a ver que essa mãe está com alguma coisa, precisa também encaminhar ela para intervenção, né? Para psicologia, porque é muito importante que toda a família esteja bem para agir ali, né? A intervenção, ela deve ser generalizada em vários ambientes. E em casa é muito importante. Não adianta só levar na clínica, fazer intervenção ali
e em casa chegar em casa, ficar estressado, não fazer... Então, precisa ter orientação parental, precisa que a família seja capacitada. E são recursos que a gente usa ali para casos que do SUS, por exemplo, que não tem aba, não tem as terapias. Então, a gente vai ter que criar estratégias, né? É muito fácil chegar e dizer, seu filho precisa de 20, 40 horas semanais. Mas a gente sabe que como é que você vai casar isso na rotina da mãe, né? Então, a gente precisa criar ali estratégias. Então, livros, né? Materiais para a família ler. Então, conhecimento ajuda muito. Rede de suporte, conversar com outras mães. Isso é muito importante para que consiga replicar ali as terapias. Então, tem cursos de capacitação para os pais. Existem várias estratégias ali que pode adotando. E, às vezes, a gente vê que, às vezes, mesmo sem a terapia, a criança vai evoluir só com essas medidas. Né? A gente vê casos de crianças evoluindo sem intervenção, porque, às vezes, elas têm um potencial, um fator protetor, né? A questão cognitiva, a gente vê casos de autismo com inteligência ali na média, até acima da média, isso facilita a conseguir ali adquirir habilidades, e às vezes até mesmo sem muitas intervenções, só com a mudança ali do ambiente, só com a orientação parental, se consegue ter um grande resultado. Então, é muito importante. Eu tenho outra dúvida. Olha o meu consultório. Olha o consultório, vai lá, pode ir no seu gancho. Já vamos aproveitar, né? Aproveita. Você vai na sua dúvida primeiro? Eu posso ir na minha eu dúvida? só queria tirar um fazer um meu, complemento né? dessa parte. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem que estar bem para a gente poder cuidar do nosso filho. Então, se você está bem, se você tem amor, se você aceita aquela situação, que aquela é a sua realidade, tudo fica mais fácil. Sim. Tudo flui, tudo, assim, os tratamentos vão aparecendo, as portas vão se abrindo, seu filho vai evoluindo, vai tendo assim, sabe? Vai te dando a Cristal, é prova viva disso. Ela, cada semana ela aparece com uma coisa diferente, sabe? Uma surpresa diferente. Por quê? Porque tá feliz. Né? Então, assim, ela tá feliz de estar ali com a gente, ela tá feliz de ir para a escola, ela tá feliz de ir para as terapias. Ela percebe que todo mundo ali, sabe, ama ela e quer ajudar ela. Então, ela fica feliz e ela se esforça. Então, é tudo ali uma questão de energia, tudo vai ligando, né? Sim. E quando, assim, e a ligação entre mãe e filho é muito interessante, porque se eu tô estressada, ela tá estressada. Né? Isso aí que eu ia te falar. Se eu não acordo num dia bem, ela tem assim, ela quando tá nervosa, ela morde o bracinho, ela ainda tem essa mania, né? Ela não sabe como se expressar, então ela morde o bracinho. Então, quando eu acordo estressada, ela acorda estressada, e aí você percebe isso porque ela começa a morder o bracinho. Então, você fala, então eu preciso estar sempre bem, estar sempre zen, feliz, entendeu? Exatamente. É isso que eu ia perguntar para a doutora. Acontece muito isso com o Bernardo, né? Ele sente, todas as crianças sentem, eu acho que isso não só dos atípicos, acho que os típicos também. Mas parece que os nossos têm uma sensibilidade maior desses sentimentos, né? Eu não sei se isso é comprovado. Tem gente que fala assim, o Bernardo fala muito sozinho, né? Conversa muito sozinho, e ele tem aquela ecoalia tardia, que é falar sobre, né, os desenhos que ele viu antes e tal. Mas o Bernardo tem mesmo essas coisas de que quando eu não estou bem... Ele não vai estar bem também. Ele não fica bem, e tem vezes que ele fala assim para mim, está tudo bem, mamãe? Né? Você está bem? Eu falo assim... Ele é sensacional. Né? Por quê, Bernardo? Não, por nada. Tipo assim, ele começou agora a ter essas questões. Ele e eu percebe, fico feliz, porque ele começa a sentir que... Né, a sua energia não está legal. A energia não está boa. Mamãe, você está bem? Né? Isso é sensacional. E é muito engraçado, porque eu nunca pensei que ele poderia começar a ter essa sensibilidade que fala de ver minha mãe não está bem hoje. Porque as pessoas falam que o autista não tem sentimento. Tem muito disso, doutora? Aí é que a gente entra naquela... Tentando excluir mitos aqui, né? Tá, vai lá. Então, assim, um dos piores mitos que eu acho é a questão de falar que a autista não tem empatia, né? E a gente vê justamente o contrário, né? A gente vê, às vezes, até uma hiperempatia. Talvez seja isso o caso do Bernardo, né? Ele sente ali, ele percebe quando você não está bem, e aí ele pode também sentir isso. Isso é empatia, né? E por que acontece esse mito, assim? Porque como existe uma dificuldade de interação e de comunicação, as pessoas acham que
não tá ali se importando com o outro, mas quando, na verdade, não é que ele não se importe, é que ele tem uma dificuldade de interpretar. Então, a dificuldade, às vezes, de interpretar gestos, emoções, de expressar esses gestos e emoções. Então, a dificuldade de leitura corporal. Então, não é que ele não sinta e não se importe, é que, às vezes, ele teve dificuldade de pegar essa pista ali, né? De pegar as pistas sociais. Então, as pessoas confundem. Né? Sim. Mas não... Pelo contrário, a gente vê que às vezes são até muito empáticos. O Bernardo é um deles. O Bernardo tem vezes que eu tô com a Keila, ele vem, pula no meu colo, me abraça, e ele tá com essa nova mania. O que é isso? Esse é meu nariz. E isso? Essa é minha boca. E isso? Minha orelha. E fica, sabe? Então eu acho muito legal, porque realmente... E assim, o que eu vejo no meu dia a dia, que o Bernardo, quanto mais atenção ele tem, mais ele evolui. Então, assim, tem muito disso também, né? Porque eu pego um atende, eu vou falar, é um caso assim que eu vi recente, que eu vou levar para a doutora me falar um pouco sobre isso. Eu pego um atende que tem uma moça que ela é cuidadora. E ela fala que quando ela está com a criança, ele escova os dentes, ele é bem severo, sabe? Ele se troca, ele dorme bem. Quando a gente chega para o atende para pegar ele já fica feliz que está vendo ela, e aí ele senta do lado dela e ele tem um bracinho meio torto, assim, ele tenta abraçar ela de qualquer forma, trazer ela. E ela já meio que comentou, a gente não tem intimidade ainda, que ele não tem esse vínculo com a mãe. Que quando ela não está de folga, ele quebra as coisas, ele bate, ele procura o quarto dela. Então, eu tenho essa dúvida também, assim, não é dúvida, é quase uma certeza, né? Que quando a gente não dá aquele tempo que é necessário para essas crianças, né? Porque a gente está sempre ocupado, né? Sim. Eu vejo quando eu vou atender a ligação, o Bernardo já fica em cima de mim. Quando eu vou conversar, sabe? A gente chega, me dá atenção, me dá atenção. Mãe. Existe bastante isso também, né? Sim. As crianças pode ser procuram uma forma, essa atenção, não procuram? Procura. Que é outras coisas também que confunde, né? Porque assim, mas ele me procura, ele faz isso. Então, é importante a gente falar sobre esses mitos, assim, porque esses são os motivos que atrasam o diagnóstico, né? Porque, mas ele foi empático, mas ele olha nos meus olhos, mas ele é carinhoso, mas ninguém está dizendo que é autismo entre esses critérios, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes tem esse atraso diagnóstico, por conta desses estigmas ali que são criados. Sim, e aí você fica barrado ali em poder trabalhar com o seu filho outras coisas, né? Exato. Por exemplo, a Cristal até os 8, 10 meses, ela não se comunicava com o olhar com ninguém. Nossa, comprei um monte de brinquedo para ela, com música, com som, com luz, sabe? Tentava chamar a atenção dela de diversas formas. E ela, assim, nem aí, o olhar bem longe, muito molinha, mas assim, não desisti, não. Enchia o saco, eu apertava, eu abraçava. E assim, gente, é nosso filho, a gente vai encher o saco até a gente conseguir ter uma resposta legal e ele entender que a gente tá aqui para dar todo o amor que ele puder, né? Então, sim. É quebrar um pouco esse mito, né? De... Que a criança é fria, né? Que a criança não as crianças Uma coisa atípicas... que meu sogro fala bastante, que o maior medo, quando eu cheguei em casa com o diagnóstico, é um mito que se quebra, né? Sim. Que o Bernardo não teria amor, que o Bernardo não fosse trocar com a gente, né? E hoje é uma coisa que, às vezes, o Bernardo, ele é tanto amor, sim, que ele fala, filho... Calma. Espera, deixa eu respirar, mas ele tem muito amor. E assim, todas as crianças. A criança pode ter a síndrome mais difícil de lidar, uma síndrome mais assim, como é que eu poderia usar uma palavra? Mais severa. Só que assim, por mais que é uma criança que não se movimenta, gente, dá amor. Abraça, aperta, beija, ela vai demonstrar de alguma forma. Só que da forma dela. Gente, o amor é tudo, né? O amor é tudo. É a frase, o amor move montanhas. Não existe amor, não existe... O que seremos de nós sem o amor, né? Exato. E tem algum caso, assim, que você gostaria de trazer pra gente? Não é um caso, assim, como que é, após um diagnóstico, para você? Que, assim, a mãe chegou lá no consultório... Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Então... Mas com algumas características, né, presentes na criança. Que você, com certeza... Porque o Bernardo foi diagnosticado por 3 neurologistas em 40 minutos de consulta. Já estava ali, Não claro. tinha, né?
Teve gente que questionou, falando, nossa, mas já? Já, porque ele tem todas as características. Quando aquele paciente vai embora, você como neurologista, assim, qual é o seu sentimento? O que você dá de, assim, acho que poderia, por exemplo, chegou a mãe lá com a criança, ainda sem diagnóstico, mas com as características, e você já sabe que você vai ter que dar aquele diagnóstico. Exato. Sim. Como é que é essa consulta com a mãe? Como é que ela fica? Que direção que você dá para ela? Tá. E como é que você fica depois? Olha, gente, é um desafio, tá? Eu costumo dizer, assim, eu fiz até um post sobre isso, que é que ser neuropediatra é uma montanha-russa de emoções, né? Assim, tem dias que é maravilhoso porque você vê a evolução do paciente, chega aquele caso que o paciente está lá e evoluiu e você vê o resultado, e é muito bom ver isso, né? Ter esse retorno é maravilhoso. Já tem casos que você vai ter que, né, dar um diagnóstico, e não é fácil dar um diagnóstico, né? Porque você está diante de uma mãe ali, né, com toda aquela perspectiva, com todas... E a gente sabe que depende muito da reação de cada um, a gente tem que sentir, assim, tem que perceber bastante, tem que ter muita sensibilidade. Sim. Então, assim, não é fácil. E por isso que a gente vê que algumas mães sofrem trauma na consulta, no momento do diagnóstico, porque não existe essa capacitação ainda. Eu acho que a gente não sai na faculdade formada em dar diagnóstico. Sim. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo na prática. Eu acho que, talvez, na minha primeira consulta, talvez eu não tenha conversado com a mãe da forma que eu gostaria, e hoje a gente vai sempre aprendendo e vai sempre melhorando, mas tem que sentir bastante. Então, assim, essa questão do tempo de consulta é uma coisa que sempre perguntam. Eu posso dar um diagnóstico na primeira consulta? Né? Perguntam muito isso. Pode dar o diagnóstico. E o tempo de consulta? Eu posso dar um diagnóstico na consulta de 15 minutos? Assim, nossa, vai depender, vai depender muito já recebi casos, né? Assim, de mãe que falou assim, mas, doutora, deram um diagnóstico em 15 minutos. A questão é assim, você pode dar o diagnóstico em 15 minutos. O problema é que você não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Né? Então, assim, em 15 minutos, às vezes é possível. Você já vê todas as características ali naquela criança e você não tem dúvida do diagnóstico. Mas será que é correto você dar um diagnóstico para uma mãe em 15 minutos? Uma coisa que ela esperou ali. Ou perguntar, né? Primeiro conduzir, conversar, conhecer um pouco a mãe. Então, você precisa de tempo. São consultas que demandam bastante. Precisa ter muito tempo, porque, às vezes, chegam famílias que não têm conhecimento nenhum sobre o assunto, não leram, não pesquisaram, não sabem o que é. Então, como é que a mãe vai reconhecer algo que ela não sabe? Como é que ela vai reconhecer as características se ela não sabe que aquilo é atípico, ela não consegue diferenciar o que é típico do atípico? Isso é muito difícil, né? A gente tem estudos assim mostrando que a percepção dos pais às vezes já acontece no começo, principalmente das questões comportamentais. Só que é difícil, porque você não consegue separar o que é típico de atípico, e aí depois... Principalmente quando é o primeiro filho, né? Quando vem um atrás da fala, por exemplo, alguma coisa que dá para comparar com outra criança, que você nota mais. Mas, às vezes, já tinha... A intuição materna é ciência, né? Às vezes, já tinha alguma coisa ali que você via que era diferente, mas era difícil saber. Então, às vezes, chegam famílias que não têm noção, assim, o conhecimento do que é. Você vai ter que explicar. Então, você vai ter que fazer toda a psicoeducação, você vai ter que explicar o que é autismo, você vai ter que explicar por que você viu essas características. Então, assim, são consultas que demandam muito tempo. Então, assim, poder fazer um diagnóstico numa consulta de 15 minutos, você pode até fazer, só que você não deveria, porque você tem que ter a sensibilidade ali. Tem casos de famílias que você vê que estão em negação, então você vai ter que ser um processo, né? Encaminha para avaliação multidisciplinar em alguns casos. O diagnóstico multidisciplinar seria o ideal para todos, mas a gente sabe que, na realidade, não vai ter isso, né? Mas nos casos que você consegue fazer, é importante, porque até aí vai avaliando, a mãe vai lendo sobre o assunto, vai começando a entender. Então, você tem que ter essa sensibilidade de saber quando é o momento. Sim. Então, às vezes, as próprias mães dizem isso, revelam isso para a gente. Então, a gente tem que interpretar bem a mãe. E os pais, né? Às vezes, o pai também já chega com alguma ideia, assim, de que tem algo diferente ali. E aí, você tem que captar isso. Às vezes tem mães que já sabem, só estão ali atrás da resposta, e aí o diagnóstico é libertador. Sim. Tem casos em que vai ser difícil, né? Que
vai ser um processo. E aí é o que eu sempre digo, você não precisa aceitar agora. É importante entender que ele vai precisar de intervenção, isso é o mais importante. E com o tempo vai entendendo, vai aceitando, vai lendo, é todo um processo. É o tempo de cada pessoa, né? Exato. E aí, assim, tem várias situações, né? Tem casos em que aquele diagnóstico foi libertador, tem casos em que às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que a mãe está preparada, a gente fala o diagnóstico. E teve uma mãe que saiu do consultório, ela falou assim, não volto nunca mais. Né? Eu vou procurar. Ela falou assim, essa mãe sumiu, eu fui atrás dela, mandei os relatórios e ela não quis aceitar. E ela não quis. E aí, depois de um tempo, foi naquele processo, depois de um tempo que ela voltou, ela falou, doutora, quase que eu não voltava para a senhora, porque eu ia procurar outra. Nossa. Eu ia procurar outro neuropediatra, porque e era uma mãe que eu achava que estava pronta. Que estava pronta e não estava. Então, a gente surpreende, né? E a forma que você vai dar esse diagnóstico também tem que ter a sensibilidade, né? E você tem que ser pé no chão, né? Diz assim, ele tem uma deficiência, não é fácil, né? Porque tem gente que usa assim, termos que para amenizar e que não vai ajudar. Por exemplo, mas é leve, é leve. O seu filho é autista, mas é leve. Não é assim, gente, não existe leve, né? Por mais que seja nível 1 de suporte, vai ser difícil, né? É uma deficiência, é uma nova vida, vai adaptar vai ser uma mudança na família, né? Toda a família tem que se adaptar. Então, a gente tem que dizer, né? É uma deficiência, não é fácil, é um caminho ali difícil. Mas agora você tem um caminho. Sim, exato. Né? Você tem uma direção, né? O mais importante é isso, assim. Do que você ficar que com o diagnóstico né? tem um caminho. Tem muitos pais que têm medo de rótulo, né? Mas eu digo assim, o diagnóstico não é rótulo, né? O diagnóstico exclui rótulos. Já conheci pessoas que não queriam rótulo. Já conheci pessoas. Então, assim... Eu digo assim, desculpa te cortar. Não, imagina. Quando eu recebi o da Cristal, assim, é uma síndrome que não é nem muito estudada, né? Então, assim, eu me senti aliviada, né? Eu era nova, mas eu me senti aliviada que eu falei, bom, tudo bem, agora eu tenho um caminho, né? Vou dar uma pesquisadinha na internet para procurar informações de uma síndrome que não foi muito estudada, mas pelo menos eu tenho uma direção, né? E olha só, ela tá sempre me surpreendendo. Depois que começou a conviver com o Bernardo, a gente acha que pode ter... Os dois juntos, um espectro autista junto, né? Da síndrome dela, né? Então... é isso. A gente tem que aceitar. Não é fácil. O diagnóstico não é fácil, mas, assim, é muito melhor do que você ficar no escuro, você não saber como lidar com seu filho, como que você pode ajudar ele, no que você pode ajudar ele, né? Então, eu sei que é difícil. Sim. Mas é melhor ter um diagnóstico para você poder ter uma direção, para você saber se você precisa quais exames você precisa fazer com o seu filho, como é que você pode ajudar ele no dia a dia, como é que você pode ajudar a escola, aprender a conviver. Então, acho que o diagnóstico ele traz muitos pontos positivos. Sim. Com a sua fala agora dos níveis, tem como dar uma explicada de níveis de autismo pra gente? Assim, vai ter bastante gente. Tem bastante gente que, tipo assim... tem dúvida? Eu sou uma delas. Eu tenho uma irmã que ela fala que esse autismo leve não existe, né? Porque eu acho que quando a criança ela é diagnosticada com esse autismo leve, é a criança que mais sofre. Então, traz pra gente um pouquinho desses... Tenta esclarecer níveis, né? desses níveis pra gente. Depois. Então, antes era dividido em graus, né? Leve, moderado, grave. Acho que por isso que ficou ainda esses nomes. Mas hoje a gente divide em nível de suporte, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. É muito difícil classificar na primeira consulta. Essa é uma pergunta muito comum. Na primeira consulta, a gente já fala, mas, doutora, qual é o nível? Né? Qual é o nível de suporte? E, assim, eu nunca dou nível na primeira consulta, né? Porque a criança ainda vai começar a fazer intervenção e isso oscila, né? Os níveis oscilam. Então, é muito dinâmico. A criança vai adquirindo habilidades e aí o nível de suporte pode diminuir, né? Mas a gente separa em nível 1, geralmente são aqueles casos, são aquelas crianças que conversam, interagem bem, mas que têm déficits ali que não são tão visíveis, né? E que têm uma autonomia maior.
Então, a gente vê muitos casos, assim, que é classificado como nível 1 e que não são nível 1. Já são mais para o nível 2. Se tem um atraso de comunicação, se tem atraso de fala, a gente não tem como classificar ali no 1, né? Já é mais para o nível 2. Tá. E o nível 3 são aqueles que necessitam substancialmente de suporte, estão totalmente dependentes, né? Mas oscila. Com o tratamento, vai evoluindo e esses níveis vão diminuindo. Então, existe essa possibilidade de... tem nível 1, 2 e 3, mas assim, tem como uma criança nível 3 descer para nível 2? Sim. E assim sucessivamente? Tem. Vamos oscilar. E aí entra no que a gente estava falando, muito amor, tratamento certo. Porque eu reparo que o meu é o contrário, assim. No meu ponto de vista como mãe, né? Que o Bernardo, ele era nível 1, hoje ele não é mais. Eu vejo o Bernardo como nível 2. Não porque falta fala, igual você falou. O Bernardo fala, né? O Bernardo tem essa troca, mas tem coisas no Bernardo, até mesmo que você já compartilhei com você, que leva o Bernardo, no meu olhar, para o nível 2. Que são muitas estereotipias, a falta de compreensão de muitas coisas, ainda aquele andar na ponta do pé, fica muito nervoso quando não consegue fazer alguma coisa. Assim, é bem complexo, é bem heterogêneo. Dentro dos níveis, a gente vai ter diferentes níveis. Então, tem o nível 1 que vai precisar mais de ajuda, o nível 1 que vai precisar menos. E outra questão também é que no nível 1, né, vai ter as dificuldades que invalidam. Existem 2 extremos, né? No nível 1 do suporte, vão invalidar o diagnóstico. E que também vai ser difícil, porque a gente vê casos de nível 1 de suporte hoje que são os adultos, né? Nível 1 que evoluem com quadro de ansiedade, depressão. Então, por isso que o nível 1 também é importante esse diagnóstico. E as pessoas invalidam, mas é leve, nem precisa desse diagnóstico. Por que você quer esse diagnóstico? Os adultos falam muito isso, que chegam no consultório e escutam isso. Mas é importante para o autoconhecimento, é importante porque surge, devido à camuflagem que acontece muito no nível 1, isso gera um esgotamento. Então, assim, eu estou ali conversando, mas eu estou me esforçando para estar ali, né? Eu estou olhando nos olhos, mas eu estou me esforçando para fazer isso. Isso gera um esgotamento e é importante achar o conhecimento. E por isso a gente vê muitos casos de ansiedade e depressão. Então, nível 1 de suporte, a gente vê casos de risco de suicídio, e isso é muito grave, né? Eu ia falar mesmo. Então, é um extremo ali que tem que tomar cuidado, porque o nível 1 de suporte também... Né? Também precisa de atenção, né? Suporte, né? Porque é menos que não vai precisar de suporte. E acesso aos direitos, né? Então, porque a nível 1 vai ter acesso aos mesmos direitos, porque pode ser... É uma deficiência sensorial. Não é uma deficiência visível, né? E isso dificulta, né? Começa a surgir capacitismo. Por que está na fila? Por que você está na fila, né? Mas é uma deficiência sensorial. Ele vai ter que entrar na fila, porque ele pode desregular ali, se tiver muito tempo esperando. Então, não é uma deficiência visível. E a mesma outra questão é que, no nível 3, às vezes invalidam a potencialidade da criança. Então, assim, nível 3, não tem o que fazer, não vamos fazer vai ficar nada. Assim. E não é assim. Toda criança tem um potencial para evoluir, né? Então, a gente tem esses dois extremos. E o nível de suporte não depende, assim, da questão do nível cognitivo. É outra questão que confundem muito. Né? Então, assim, ele tem uma deficiência intelectual, então vai ser mais grave. Não necessariamente. A gente vê casos de autismo com deficiência intelectual nível 1 e a gente vê casos sem deficiência intelectual com nível maior, porque pode ter uma inteligência na média, mas ter outras dificuldades, outras deficiências. Questões sensoriais, questões comportamentais, que também prejudicam bastante, né? Que geram muito impacto. E aí, a gente vai ter uma entrevista logo... Vamos fazer uma entrevista com uma mãe que tem uma criança com autismo mais adolescente, né? Conforme o autista vai crescendo, igual o Bernardo. O Bernardo tem as estereotipias dos dedos, esse do olhar. O Bernardo até olha, mas não consegue se fixar. Eu já percebia, já vi até algumas lives, não vou conseguir falar o nome dele aqui agora, parece que ele está ali tentando segurar tudo que ele tem de estereotipias e de movimentos, né? Sim. Conforme essas crianças vão crescendo, elas têm essa noção de que elas podem se controlar, assim? Sim. Porque parece que vai chegar uma hora que eu vou precisar falar para o Bernardo, filho, você é autista. Já pensou nisso? Não. Eu vou precisar falar com meu filho que ele é autista.
eu já venho preparando para o meu filho falar que ele é autista. Eu falo, filho, você é autista. Hoje, para ele... Mas vai chegar um momento que ele vai... É uma pergunta. Vai chegar um momento que o meu filho vai perceber que ele é diferente? Que ele é uma criança... Hoje eu vou falar do meu, que é autista. O seu é raro. Mas também pode ter um autismo, né? A investigação. Eu vou esperar você falar para eu falar da Cristal, quando eu comecei. Tem essa possibilidade de ele próprio começar a perceber que ele é diferente e eu vou ter que chegar e falar para ele assim, filho, você é autista, você precisa entender a sua realidade. Chega esse momento, assim? Sim. Vai depender do nível de suporte também, né? Tem aqueles casos mais graves que se tiver uma deficiência intelectual importante, vai ser difícil de ter esse insight, assim, né? Mas na maioria dos casos, sim, a gente vai ter um momento, isso é trabalhado em terapia, o momento de como contar, de como abordar, e tem aqueles casos de nível de suporte que desde o começo, às vezes, eu já recebi adolescente que chegou para a mãe, falou assim, mãe, me leva no neuropediatra, porque eu acho que eu sou autista. Uau. Né? Então, assim, hoje as informações elas estão aumentando tanto em que o próprio adolescente vai ver, sente que tem algo diferente, né? Que é isso que tem acontecido com os adultos, né? E a gente vê muito diagnóstico de pais após o diagnóstico do filho, porque começa a se identificar e aí busca, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado também com banalização de diagnóstico, né? Existe a invalidação, mas também existe outro termo que é a banalização. Então, hoje, como a gente tem muita informação, também tem que tomar cuidado com o que você filtra nas redes sociais, porque às vezes tem pessoas que divulgam conteúdo falando assim, eu sou autista porque eu faço isso, né? Sim. Eu tenho dificuldade com barulho, então eu sou autista. Não é questão dos sintomas, existem critérios de diagnóstico. Então, não é o fato de ter uma característica ou outra, de ter um sintoma ou outra. Essas características, elas devem ser persistentes, essas características, elas devem causar um prejuízo, né? Tem que ser início desde a infância, não é uma coisa que surgiu na adolescência, na idade adulta. O diagnóstico de adulto é retrospectivo, a gente tem que ver se teve características desde a infância. Tem que passar, né? Precisa fazer diagnóstico diferencial, porque tem vários diagnósticos que se confundem. Né? Às vezes, quando tem ansiedade, depressão, você tem que fazer o diferencial. Tem um TDAH que é semelhante. Então, assim, existem várias condições que se confundem por ter uma base neurobiológica parecida. E aí é uma questão, não é tão simples assim, eu tenho uma característica ou outra. Então eu sou autista. Então eu sou autista. Não, tem que ser avaliado. Tem algumas características, assim. Você não começa. Não, eu sou totalmente esquecida. E tem uma coisa em mim, assim, que eu acho que eu sempre vou falar assim, eu vim de uma infância que eu não tive essas oportunidades, né? De alguém perceber que eu poderia ter alguma coisa. Mas, às vezes, eu sinto que, assim, eu não consigo... Se eu estou lendo um livro, eu não consigo focar no livro, assim. Eu não tenho interesse. Pode ser a coisa mais interessante, mas, assim, eu perco o interesse. Meu marido fala, você perde o interesse em tudo. Mas eu sou assim mesmo, eu tenho que, tipo assim, tenho que amar muito para me interessar pelaquilo, assim, sabe? E se eu estiver numa aula, o professor pode falar por horas. E eu vou embora vazia. Então, por exemplo, eu tenho que anotar. Se eu tô na aula e o professor tá falando, eu tô absorvendo. Mas se eu não anotar... No dia seguinte eu não lembro de nada. De nada? Eu tenho que... às vezes algum... Por exemplo, eu identifiquei que é um jeito que eu tenho para poder entender. Por exemplo, todo cliente que eu vou em muitos clientes. Sim. Se eu ficar achando que eu não vou levar caderninho e vou ficar aqui, gravando na memória, tudo que ele tá falando, no dia seguinte eu tô confundindo o apartamento do fulano com a casa do ciclano e falando coisa. Então, o que eu faço? Eu levo o caderno, eu anoto. Porque aí, assim, é só eu bater o olho no que eu anotei, que aí eu vou conseguir lembrar do que ele falou. Eu acho que eu também, se eu fizer isso, eu lembro. Eu sou totalmente esquecida, assim. Eu não aprendo... Também olha o quanto de coisa que a gente faz no dia. Mas eu não aprendo com facilidade. Eu não aprendo com facilidade. Desde da segunda... Eu repeti a segunda série 3 vezes, cara. Entendeu? Sim. Assim, eu nunca tive facilidade em nenhuma matéria. Mas eu tinha amigos e amigas que também viviam de recuperação. Eu peguei recuperação uma vez de química... Acho que no primeiro colegial. Nunca peguei recuperação na vida.
Gente, não teve uma vez na 5ª série que eu tirei 0 o ano todo em matemática, cara. E eu, depois, no final do ano, como eu passei nas outras, eu falava assim para a professora, por que eu não passei em matemática? Eu falei, Keila, você tirou 0 em tudo, o ano inteiro. Eu não gosto, de matemática. Mas aí eu não gosto de matemática. Mas, assim, eu fico às vezes pensando assim, será que lá na frente, né, quando eu tinha a minha idade aí de 7, 6 anos, se tivesse esse cuidado, né, doutora, de a Keila tem dificuldade de aprendizado. Talvez aquela criança hoje teria sido avaliada de alguma forma, né? Mas a gente vê, sim, pai ou mãe de criança atípica se identificar com algumas características, né? A gente chama isso até de fenótipo ampliado do autismo. Quando pai ou mãe tem algumas características por conta da base genética ali, né? Então, pode ter variantes genéticas que não foi suficiente para desenvolver o transtorno, mas que pode fazer alguns traços característicos e que não vai ser suficiente para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico, tem que ter todos os critérios e tem que ter um impacto, um prejuízo. Então, às vezes, se identifica com uma coisa ou outra, mas que não vai ser suficiente para fechar, né? Entendi. Mas a gente vê também diagnósticos, né? Tardio, sim. Até voltando na questão do Bernardo, né? Vou ter que contar para ele um dia que ele é autista. A Cristal, ela é uma criança muito observadora. Então, quando eu saio com ela, eu não posso falar qualquer coisa, porque ela presta atenção. Então, às vezes, quando eu saio com ela, e aí as pessoas fazem perguntas assim, ela não sobe escada sozinha, ou fica observando, aí às vezes eu tenho que falar, não, é porque ela é especial. Eu gosto dessa palavra, especial, né? E aí, não, sempre que eu falo isso, ou quando eu tô falando dela alguma coisa, ela fica me olhando. Aí ela olha pro lado. Sabe quando você percebe que a criança tá prestando atenção? Tá falando de mim, né? Minha mãe tá falando de mim, então eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo. Então, eu não sei se... ela sabe que ela é diferente. Ela sabe. Acredito que as crianças sentem, sim, que são. Sim. Tanto que nos casos de diagnóstico tardio, a gente vê também que é libertador para quem recebe o diagnóstico. No começo, lógico que é difícil aceitar, mas depois torna-se libertador porque aquelas características ali que elas achavam que pudesse ser parte delas, de algum problema delas, quando na verdade faz parte ali de um diagnóstico que tudo é justificado. Sim. Né? Então, aquilo que eu falei no começo, o diagnóstico, ele não gera rótulo, ele exclui rótulos, porque senão a criança vai ser estranha, vai ser esquisita, né? Vai ter esses rótulos errados. Exato. Né? E vai sofrer preconceitos, e quando na verdade, né, devido a algum diagnóstico. Não tem problema ela ser diferente, né? A Cristal, ela até abusa disso com os amigos. Nossa, ela fica toda metida, que ela faz o que ela quer na sala, ela levanta, ela vai lá, sempre tem alguém pra auxiliar ela. Os amigos vão, pega lancheirinho. Então, assim, ela percebe o carinho, né? Ela sabe que ela é diferente e ela percebe esse carinho das crianças com ela. Sim. É o olhar que a gente tem, né? A gente pode ter um olhar mais leve, né, mais amoroso para o diagnóstico da criança, ou um olhar de preconceito, que não precisa, né, nos dias de hoje, né? Eu lembro, eu vejo hoje, assim, com tudo que a gente tem nas mãos, né, a rede social, que é ruim, mas também é bom. Sim. Muitas vezes traz para nós uma oportunidade da gente entender algo que há tempos atrás, eu estou com 42 anos, eu lembro de um vizinho meu, o apelido dele era Nizinho. Nizinho. Hoje, eu lembro dele, eu falo, gente, ele tinha algo que, tipo assim, era... Hoje, com o meu conhecimento, que não é tanto, mas, assim, tendo um filho dentro de casa, eu lembro... Ele é vivo. Ele deve ter a minha idade. E até hoje, eu acho que ele não sabe o que ele tem. Mas, assim, eu estava conversando com minhas irmãs esses dias e falava assim, gente, essas crianças viviam escondidas, porque não tinha a oportunidade que tem hoje de ter uma doutora Mariana. Sim. Né? Porque a doutora Mariana não atende só particular. Hoje ela tem aí um trabalho social que ajuda várias mães não deixar um nizinho por aí. Né? Porque quando a doutora estava conversando até antes da gente iniciar, é tão importante esse tempo com a família de sentar, ao mesmo tempo que é dolorido, você receber um diagnóstico, igual eu recebi um diagnóstico em menos de 5 minutos, porque quem me deu um diagnóstico foi uma pediatra que ela me encaminhou, mas ela já falou, tem. Me encaminhou, mas já falou, tem. Ele está tendo de tudo. Então, assim,
ter uma profissional como você, que aos poucos foi pegando essa necessidade de trazer um conforto para nós quando recebe esse diagnóstico, é muito importante, porque não é fácil, né? Não. O diagnóstico, por mais que você pense assim, tá preparada. Sim. Ninguém está preparado. Ninguém. E ter uma profissional como você... Que tem um olhar, né? Um olhar. Eu recebo os feedback depois, né? Gente, a doutora Mariana, ela conversou comigo. Gente, é tão simples assim. Ela conversou comigo, ela olhou nos meus olhos. E eu te passei recentemente um médico que escreveu para um pai, pegou o receituário, escreveu assim, manda para a escola, no receituário. Virou até post, né? Virou post. É igual o geneticista que diagnosticou a Cristal. Pegou um papel grandão e escreveu grandão, assim, ó. Tó, é isso. Te vira. Então, a gente precisa de muito... Tem que ter amor e carinho para você poder... médicas e médicos, passar um diagnóstico. E doutoras que... Sim. Aprendam com a doutora Mariana, gente. Trazer mais, eu acho que, amor e carinho durante as consultas. O diagnóstico ele é difícil, mas ele vindo de uma forma para nós, que a gente precisa compreender ele, aceitar ele, mesmo que seja dolorido. Sim. Quem vai ter que trazer isso para nós é vocês. Porque vocês vão estar ali a primeira vez falando. Sim. Então, deixa pra gente aí um pouquinho... Fala pra gente aí, assim... Deixa algo... Marcante aí pra... E que sirva também como um combustível para as mães. Parar de ver o lado negativo. A gente sabe que não é fácil, mas assim, é melhor a gente ter um diagnóstico e ter uma direção e saber como lidar com o nosso filho do que a gente ficar nas escuras, né? Sim. Vocês falaram um pouquinho do segredo disso aí, né? Da mesma forma que vocês falaram que precisa ter amor na família, a gente tem que ter amor na profissão também, né? Sim. Quando a gente faz com amor, então eu acho que esse é o segredo ali, né? Mas não é fácil, né? É um aprendizado. Eu acho que a gente tem muito profissional que faz dessa forma, né? Só que ainda falta melhorar, né? Eu acho que precisa ter essa mais capacitação de profissionais, né? A gente precisa falar sobre isso desde o começo, desde a faculdade, precisa desmistificar muitas coisas, né? Então, assim, uma mãe, ela pode questionar, né? Será que isso é típico ou atípico? Né? Porque não tem o conhecimento, mas um profissional ele precisa saber diferenciar o que é um atraso, né, do que pode ser um diagnóstico, do que pode ser excesso de telas, do que pode ser um diagnóstico, né? E identificar e buscar logo o tratamento. Então, a gente tenta focar muito nisso, para que os profissionais consigam, pelo menos, já encaminhar, né? Notar que tem algo diferente. Os pediatras precisam encaminhar mais para os especialistas, né? Para a gente não ter aí esse atraso. Em relação, né, a receber o diagnóstico, que eu sempre explico para as mães, assim, que realmente não é fácil, mas que é um caminho, né? É um novo caminho. Esse caminho vai ser difícil, né? Mas que com esse diagnóstico a gente consegue ter mais respostas, a gente consegue saber lidar melhor, aprende ali a manejar certas situações, saber o que faz parte do diagnóstico, o que não, e aí saber como manejar. Com o tempo, isso vai... né, sempre um passo de cada vez, né? Com o tempo, as famílias vão entendendo. Mas o diagnóstico melhor, né? Ali é o primeiro passo. O filho não vai deixar de ser quem ele é após o diagnóstico, ele vai continuar sendo a mesma criança. A diferença é que após o diagnóstico ele vai ter um caminho ali e que vai ser bem mais fácil, né? Então, quando fica na dúvida, realmente a gente não vai conseguir dar o diagnóstico. Existem casos complexos, né? Existem assim, casos que são realmente bem difíceis de fechar diagnóstico. Mas os casos que não são, a gente vai esperar o quê, né? Eu acho que ainda existe muito essa cultura do esperar, né? Vamos esperar fazer 3 anos. cada criança tem seu tempo. E não é assim. Se a gente não tem dúvida, quanto mais cedo, melhor para focar nessa intervenção. Tá bom, doutora. Legal. Agradecer a doutora. Né? Muito obrigada, doutora. Dava para ficar bem mais tempo. Tem muito assunto aí. Esse assunto de tela, depois eu acho que era importante trazer um pouco.
Sim. Vamos deixar para um próximo tema, porque eu tenho bastante dúvida de tela, mas a gente prepara um podcast para falar sobre tela. A gente ainda tem muitos podcasts bons aí para vocês. Né? Obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês, doutora. Foi um prazer. A gente quer agradecer também ao pessoal do XPXT, né, que é um dos nossos colaboradores. A gente quer agradecer também ao Carlos Fortuoso, da GFox, do Grupo Fox, né, que é aqui do meu sócio, né, por ser um colaborador nosso também. Agradecer a doutora Mariana por ter passado um conhecimento bem legal aqui pra gente, muita coisa bacana. E foi muito bom. Muito obrigada, doutora. Juntas sempre. Obrigada. Obrigada. Gente, sigam a gente no nosso Instagram, @Bastidores da Vida Típica Podcast. Siga a gente no YouTube também, Bastidores da Vida Típica. A gente vai estar toda semana lançando um vídeo legal para vocês, com muito conhecimento, sempre com uma pessoa maravilhosa, passando um conhecimento legal aqui pra gente, passando um pouquinho de conscientização, abrindo vocês um pouquinho, né, para vocês mudarem esse olhar, para vocês verem que o nosso mundo ele é maravilhoso. Então, por favor, ajuda a gente, ativa as notificações, liga o sininho, compartilha, manda para todo mundo, pra gente fazer isso aqui longe ainda. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, até o próximo.